aí começa o grande desafio para os hospitais, que é o conhecimento dos seus próprios custos assistenciais. Por quê? Independente se, digamos, um hospital maternidade, vamos falar de uma cesárea. Independente do plano de saúde que ele tem contratualizado, uma cesárea tem que custar X no hospital. Independente se vai ser SUS, se vai ser convênio, se vai ser particular, ele precisa entender, olha, para eu fazer um procedimento, uma cesárea, uma artroscopia de joelho, aqui vai custar isso, porque eu tenho água, luz, telefone, eu tenho a mesa cirúrgica que está sendo utilizada, eu tenho os materiais, medicamentos, eu tenho que pagar o anestesista, eu tenho que pagar o cirurgião. Ele precisa saber, decore e salteado, quanto custa para fazer um procedimento no hospital dele. E hoje você vê essa dificuldade com os prestadores. Eles não conhecem os seus próprios custos assistenciais. E aí a operadora também, por sua vez, ela é a pagadora da conta. E ela também não pode ficar à mercê de ficar pagando conta aberta. O que é conta aberta? Conta aberta é aquele cheque, é o mesmo que você dá um cheque assinado para o prestador. O paciente interna para fazer um determinado procedimento e você não faz ideia do que vai ser cobrado naquela conta depois. Você dá um cheque em branco. Quantos de nós já não ouvimos falar essa expressão, um cheque em branco? A meninada mais nova de hoje em dia não sabe nem o que é um talão de cheque. Mas os mais antigos sabem do que eu estou falando. Era um talãozinho que a gente preenchia com o valor, assinava e pagava a pessoa com aquele papel. A pessoa ia no banco, na boca do caixa e descontava. Desculpe eu estar traduzindo isso, mas é que hoje os nossos filhos já não vão saber o que é um cheque. E um cheque em branco é quando você dava o cheque com a sua assinatura e deixava a pessoa preencher o valor que ela queria. E uma conta aberta hoje é uma conta sem previsibilidade. É o mesmo que a operadora assinar um cheque em branco. Ela autoriza a internação para fazer um procedimento cirúrgico. Mas sabe Deus o que aquela pessoa o que pode acontecer dentro daquele hospital, algum evento adverso, algo fora do que está previsto. Então, isso a gente chama de conta aberta. O procedimento é autorizado, no caso, a TUS do procedimento médico, que vai ser pago o médico. Digamos, uma prótese, um APM-EDMI, que é preciso que seja autorizado previamente, devido ao alto custo que ele tem, mas o resto da conta, o material, medicamento, exames, gases, entre outros, né? Entre outras fatias dos custos assistenciais, muitas vezes isso é muito obscuro entre as partes. Não se sabe o que vai ser cobrado exatamente. E, às vezes, as operadoras podem tomar um susto. Olha, mas eu autorizei o procedimento, eu tenho ideia do valor que vai ser pago para o médico, eu tenho ideia do valor da prótese. Ah, mas vai ser material e medicamento de consumo, agulha, seringa, gaze, curativo, né? Esparadrapo, sabe, material de intubação, medicamentos de anestesia. Eu tenho uma ideia. Quando você fala em pacote, você já pensa no procedimento antecipadamente. Você já se antecipa. Aquele procedimento que se faz muito no hospital, você já tem uma previsibilidade e você já negocia, a operadora negocia com o prestador, com o hospital e fala assim, olha, como aí vocês fazem muita artroscopia de quadril, de joelho, como aí vocês fazem muito cateterismo, digamos que o hospital tem uma hemodinâmica e ele tem uma unidade de dor torácica, digamos que é um prestador de uma cidade que só tem ele como prestador de serviço, ou que ele é um centro de referência para aquela especialidade, que ele recebe pessoas da sua cidade e região metropolitana, ele é um centro de emergência para alguma especialidade, digamos, de neuro.
Vamos pensar no cateterismo cardíaco. A pessoa chega com dor no peito, faz as enzimas, e aí, dependendo do valor das enzimas, vai para o cateterismo, que é uma cinecoronariografia. Então, dependendo do perfil do prestador, a operadora pode chegar e propor uma negociação através de pacotes, tá? Então, antes da gente falar especificamente o que é um pacote, qual a composição, como que faz o pacote, como que negocia o pacote, vou mostrar para você quais são os modelos de remuneração hoje mais utilizados no Brasil. O Fee for Service, o que quer dizer? Você recebe um valor pelo serviço, tá? O foco aqui é no faturamento, o foco aqui é na produção. Quanto mais o médico faz consulta, mais ele recebe. Quanto mais ele opera, mais ele recebe. Quanto mais o hospital interna, mais ele recebe. E se a gente considerar as fontes pagadoras, SUS, o SUS ele já paga no modelo de pacote. E se ele interna uma pneumonia, não quero saber nem o antibiótico que você vai usar, eu vou pagar tanto pela pneumonia. E os hospitais do SUS já trabalham nessa modalidade de pacote. O sistema de saúde suplementar ainda não tem essa cultura no Brasil. E a gente pode, eu estou falando para você de questão de 20 anos já, que nós já falamos em pagamento através de pacotes, tá? Pacote cirúrgico, você paga os procedimentos cirúrgicos, um atendimento de pronto-socorro que, olha, atende muito para fazer um curativo. Pode fazer um pacote de curativo. Então, aí o foco é no custo, tá? No custo. Aí, para que o hospital não perca, ele tem que conhecer muito bem os seus custos assistenciais. Para que a operadora não perca, ela tem que entender muito bem tecnicamente como se faz aquele procedimento, tá? Capitation. Digamos assim, olha, existe um hospital na cidade, que é referência, é um hospital geral que atende tudo ali, desde maternidade, hemodinâmica, tudo. A operadora chega para o hospital e fala assim, olha, eu tenho 50 mil beneficiários aqui na sua cidade. Eu posso te pagar um valor por cabeça, tá? Eu posso te pagar um valor baseado no meu número de usuários que vão ser atendidos no seu hospital, que tem o seu hospital como rede principal, e eu te pago ali um valor X per capita. Por isso que é capitation. Você paga o valor per capita, e aí o hospital já tem uma previsibilidade de remuneração. Olha, eu vou receber 800 mil por mês, mas eu não quero saber quem que vai ser atendido no seu hospital. Independente de quem, esses 800 mil, vou te pagar. Mas aí eu vou ter que contratualizar um jeito diferente. Então, foco no risco. O hospital assume bastante risco aqui, a operadora assume o risco assim, olha, pode ser que naquele mês, isso dentro do contrato do capitation, tem prestações de contas mensais, semestrais, trimestrais, isso varia de acordo com a negociação. Mas existe esse encontro de contas. Pode ser que naquele mês ele recebeu 800 mil, mas ele atendeu menos pessoas, ele ganhou. No próximo mês, ele vai atender mais pessoas e ele vai gastar 900. Então, esse é o capitation, é um foco no risco, o risco compartilhado aqui, tanto da operadora quanto do hospital, tá? Então, assim, o modelo mais utilizado hoje é o Fee for Service, que é o cheque em branco, que eu comentei com você, o cheque em branco. Então, assim, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto vai custar uma cesárea. Eu tenho mais ou menos quanto que vai custar o valor de um parto, o valor de uma artroscopia. Então, eu vou te autorizar previamente a internação vai ser a diária, a taxa, né? O material, medicamento e as intercorrências, você não prevê aqui, tá?
Os pacotes cirúrgicos, você já prevê aquele procedimento com uma alta previsibilidade, com uma baixa intercorrência, é negócio para o hospital fechar pacote. Porque a operacionalização vai ser muito mais ágil, vai existir uma agilidade maior na troca, no faturamento entre operador e hospital. Porque, olha, veio para fazer cateterismo, já tem valor fechado, independente se foi combinado aquilo ali. Ah, mas daí o paciente teve uma intercorrência. Aí isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente do cuidado de cobranças extra-pacotes. O pacote funciona muito legal quando você tem uma alta previsibilidade de uso de materiais, medicamentos para aquilo ali, e de um baixo risco de intercorrências. Então, já seria a primeira análise que a gente faz aqui, tá? Aí, o que a gente fala? Agora tem esse IBRAVES aqui, gente, ó. Hoje, no Brasil, nós temos aqui o IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. O IBRAVES, ele tem ali 5, 6 anos já de vida no Brasil. Qual que é a ideia do IBRAVES? Aqui está falando, a saúde deveria buscar uma gestão que priorize explicitamente os desfechos em saúde que são importantes para o paciente e também em relação aos seus custos. Digamos que eu estou com uma lesão de menisco, estou com uma dor no meu joelho que não consigo mais andar, não consigo mais pisar no chão, estou com uma lesão de menisco. E eu vou precisar ir para o centro cirúrgico fazer uma menissectomia. O que é um desfecho importante para mim? Eu ser internada, fazer a cirurgia, o cirurgião vai lá, ou ele drila, ou ele limpa o meu menisco, dependendo, claro, isso é uma aula à parte da artroscopia, que nós vamos ver na jornada, a gente vai entender certinho os graus de lesão de menisco, mas digamos que eu tenho uma lesão simples, o cirurgião vai usar uma lâmina de Shaver de partes moles, vai limpar ali o menisco, e beleza, vou ter um furinho na perna, que é uma cirurgia minimamente invasiva, não vou, né? Uma cirurgia limpa, minimamente invasiva. Vou entrar num dia, sair no outro, muito rápido, não vou ter problemas laborais ali de trabalho, de perder dias de trabalho. Melhoro da dor, não tenho infecção e volto às minhas atividades diárias normais. Isso é um desfecho importante para mim. Eu quero melhorar. Em relação aos custos, quanto custa uma artroscopia de joelho? Ah, uma artroscopia de joelho eu tenho que pagar um médico, eu tenho que pagar a torre de vídeo que fica no centro cirúrgico, eu tenho que pagar a lâmina de Shaver, eu tenho que pagar anestesia, eu tenho que pagar o anestesista, eu tenho que pagar mate-média, eu tenho que pagar soro, porque é uma cirurgia que lava bastante, eu tenho que pagar ali um dreno, quem sabe um dreno de sucto, um dreno de sucção, no pós-operatório. Então, para a fonte pagadora e para o prestador de serviço, para a realização dessa artroscopia vai ter um custo. O médico que faz a artroscopia tem que saber fazer bem a artroscopia, porque se ele não souber operar, eu vou ter que voltar. Eu vou ter algum problema no pós-operatório. Digamos, se a estrutura do hospital não for boa, eu posso sair do hospital com uma infecção. Se a equipe cirúrgica não for boa, eu continuo com dor. Não resolvi meu problema. Então, desfecho para o paciente é ele sarar e ficar bem, sem dor, voltar às suas atividades. Em relação a custo, quem que vai pagar essa conta? Ou o SUS ou as operadoras de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde vão querer pagar menos possível pelo melhor serviço. E aí, pagar menos pelo melhor serviço, é a tal da relação custo-benefício. Então, eu tenho que mandar meus pacientes, eu tenho que fechar acordos com os meus pacientes numa rede prestadora que tem uma baixa taxa de infecção, eu tenho que fechar acordos com o hospital que tem equipes com alta resolutividade,
são equipes boas que operam, que o paciente não volta, não tem que ter reintervenções. Então, isso é valor em saúde. Desfecho bom para a pessoa e você poder oferecer aquela assistência à saúde da melhor maneira possível, mas com custo aceitável, com custo justo, com custo sustentável, digamos assim. Esse é o discurso do IBRAVES, isso é o valor em saúde, porque vamos considerar o nosso sistema de saúde no Brasil. Existe uma população brasileira de aproximadamente 216 milhões de pessoas, de habitantes, para 2 planos de saúde. Nosso sistema de saúde é híbrido. Nós temos o sistema de saúde único, que é o SUS, e nós temos os que todos os 216 milhões de pessoas têm direito, né? Desde a Constituição, a saúde é um direito de todos, dever do Estado. E nós temos um segundo plano de saúde, que é o sistema de saúde privado, que nós temos hoje 675 operadoras de plano de saúde ativas com beneficiários. É o nosso cenário hoje. É aquela pessoa que ela não quer ficar na fila do SUS esperando 6 meses uma consulta. Ela vai buscar assistência à saúde antes. As empresas contratam a Sua América para oferecer assistência à saúde a seus beneficiários. Então, assim, quem vai pagar a Sua América? Ou vai ser as empresas, ou vai ser a própria pessoa que vai pagar pelo seu plano de saúde. Então, a pessoa paga para ter assistência médica antes que os outros. Se a gente for pensar isso, você espera talvez um mês, às vezes, uma consulta no sistema de saúde suplementar. Mas uma pessoa no SUS, a minha irmã, por exemplo, ela só tem SUS. Ela precisou fazer o check-up dela agora, no Outubro Rosa, fizeram um mutirão, beleza. Mas antes disso, se ela tivesse qualquer problema, tinha que esperar 6 meses para poder receber uma consulta. Então, assim, o nosso SUS, ele já trabalha pelo sistema. Os mais antigos vão lembrar que é o antigo PSF, Programa de Saúde da Família. Hoje a gente chama de Atenção Primária à Saúde. O SUS, ele já tem o modelo de atendimento do SUS já é de acordo com o modelo europeu. Se você olha o NHS, que é o National Health System, que é o SUS britânico, hoje o SUS ele tem um modelo de atenção primária à saúde muito parecido com o SUS britânico. Você vai para os Estados Unidos, lá não vai ter SUS, lá vai ter só sistema de saúde privado. O nosso sistema de saúde do Brasil é aquilo que eu comentei, uma população para 2 planos de saúde, sistema único e sistema privado. Então, nosso sistema de saúde é híbrido, temos os dois. Você vai para a Europa, ali você vai ter só SUS, você não vai ter que pagar pela saúde. Tem uma amiga minha que foi, agora recentemente, para a Itália, ficou na casa do filho por 3 meses, e ela precisou ser atendida e ela não pagou nada. Isso porque ela estava com visto de turista. Tudo bem, o filho dela tem cidadania italiana, tem filho lá, família lá. Então já tem toda uma... Foi atendida e eu fiquei caçando, né, em volta dela, perguntando como é que foi, por que que ela foi, o que que ela teve de sintoma, quem que atendeu, se foi médico, como é que foi aquele atendimento, o que que deram. Eu sei que ela fez atendimento médico, exames de diagnósticos, exames laboratoriais, exames de diagnóstico por imagem, e ainda saiu medicada com remédio para levar para casa. Isso é um SUS britânico, né? O nosso SUS aqui chega perto, a gente tem as farmácias, né, das unidades de atendimento, né, e que entregam, né, que distribuem medicamentos para determinados tipos de patologia, ainda não tem para tudo, no caso dela lá é para qualquer coisa, né? Então, é muito diferente assim, o sistema de saúde do Brasil para alguns países, tá? Por exemplo, Japão só vai ter sistema de saúde privado, não vai ter SUS. Então, a gente tem, assim,
Cada país tem um modelo de assistência à saúde. O nosso modelo é híbrido, né? E você tem o SUS e tem o sistema privado. O SUS, como eu comentei, ele já tem um modelo de atenção primária à saúde e ele já tem um modelo de remuneração por pacote. Eu dei o exemplo da pneumonia aqui para vocês. Ele já tem uma previsibilidade. Se tantas pessoas tiverem pneumonia, o valor que ele vai pagar é aquele por pneumonia. Independente se usou um antibiótico de milésima geração. Azar do hospital. O SUS vai pagar aquilo ali para atender a pneumonia. Por isso que você vê, às vezes, o atendimento, quando você negocia, como prestadora, eu sempre vou calçar o sapato da operadora e dos hospitais, né? Porque nós temos pessoas que nos assistem, que são de operadoras, e pessoas que também que estão no curso, que são de hospitais que vieram aqui para aprender a montar pacote. O SUS, quando a operadora negocia com um prestador, com um hospital, que ele atende SUS e convênio, você vê que a pegada ali já é diferente, eles já são mais sustentáveis, eles já têm um perfil diferente do que aquele hospital que é 100% particular ou convênio. Não, porque daí aqui, no meu hospital, eu não atendo SUS, aqui nós temos um tratamento diferenciado, que a internação sai mais cara. Mas se você considerar desfecho importante para o paciente, são equivalentes. Às vezes, se bobear, hospital escola, com universidade próxima, alguma coisa, se bobear até melhor. Então, a gente tem que considerar isso também, tá? Nem sempre o mais caro quer dizer que vai ser o melhor, tá? Então, de uns 10 anos, no máximo 10 anos para cá, a gente tem falado muito em VBHC, que é o cuidado da saúde baseado em valor, tá? É uma conta simples, que são os desfechos que importam para o paciente, dividido pelos custos para a entrega desses desfechos. Tá? É um sistema de saúde que entrega melhores resultados possíveis com mais baixo custo possível. É a história da artroscopia que eu contei para você. Vou fazer uma artroscopia. O que é importante para mim? Eu sair bem sem dor. E não voltar, né? Com infecção, nem com cirurgia mal feita. Então, o resultado melhor possível. E aliado a um custo sustentável. Tá? Isso aí é já é uma definição para valor e saúde que nós temos aí desde 2017. Uma definição internacional com relação ao valor e saúde. É você entregar mais por menos? É isso. E aí, o que seria esse mais? Para mim, como paciente, o mais é eu ir lá, operar meu joelho, sair de lá sem infecção, eu cicatrizar direitinho e a cirurgia foi bem feita e não vou mais ter problema com aquilo ali. O custo relacionado, quem está pagando a conta? O SUS, no caso, já tem o seu formato de pacote. Vamos pensar em saúde suplementar, tá? Para a saúde suplementar, o que é importante para a saúde suplementar? A operadora que está pagando a minha cirurgia, pagar o mínimo possível e me ter na carteira dela com saúde sem incomodar. Se a gente for pensar isso. Então, gente, os modelos de remuneração baseados em valor são um caminho para a sustentabilidade do sistema de saúde. E aí você pode perguntar, qual jeito é o melhor? Eu não vou responder não sei, porque você pode ficar frustrada comigo, tá? Mas qual jeito é o melhor? Depende do perfil da sua carteira como operadora, depende do perfil de atendimento do seu hospital. Qual é o melhor? Vai depender do perfil de atendimento do hospital, do perfil da carteira do paciente. Vai valer a pena negociar alguma coisa diferente? Eu vou falar uma coisa para você, o fee for service não vai acabar. Tem coisa que é aleatória, que é pouco frequente,
Então, você não vai gastar neurônio e fechar pacote de uma coisa que não usa muito. Porque o pacote ele precisa ser revisto com uma periodicidade, no mínimo, anual. Tá? Então, essa conta aberta do fee for service, que, por exemplo, o cheque em branco, que o paciente vai internar lá e você não faz ideia. Então, clínica médica, você não faz ideia de como que a pessoa vai evoluir. Geralmente, o pacote você usa em pronto-socorro, de áreas globais de UTI, também é um cheque em branco. Dependendo do perfil do hospital, não é negócio de área global de UTI. Se for algo cirúrgico, que o paciente chega ali, mal esquenta o leito e já vai embora, valeria a pena. Mas então isso vai depender do perfil do seu prestador, perfil da sua carteira como operadora. Então, o que é um pagamento baseado em valor? O que é e o que não é, tá? Um facilitador para buscar a sustentabilidade clínica, reduzir essa variação, reduzir essa conta aberta, reduzir esse cheque em branco, tá? E sustentabilidade clínica e financeira do sistema de saúde. O que não é? Uma panaceia, muito trabalho é necessário, muito trabalho é necessário para redesenhar o sistema. Então, não é uma panaceia, não é uma terra de ninguém, tá? O que é? Catalisador de mudanças. É possível criar um sistema de saúde novo, mais custo efetivo de melhor qualidade. O que não é? É uma tentativa de fazer os prestadores fazerem mais por menos. O foco é no desperdício e reinvestir as economias. Ah, então aquele de entregar mais por menos, se a gente for pensar, o mais não seria uma quantidade maior. O mais que a gente está falando aqui é entregar o desfecho melhor para o paciente. Então, o foco é desperdício, no caso, o hospital, quando ele fecha o pacote, ele vai ter que pensar 2 vezes. Olha, lembra que eu comentei? O hospital tem que saber certinho quanto que custa para fazer uma artroscopia de joelho no hospital dele, independente do que ele negocia no contrato. Se ele negociou Brasíndice mais 50%, azar da operadora que vai ter que pagar. Se ele negociou baixo, azar dele que vai ter que estar pagando para trabalhar. Então, aqui a questão, esse mais não é quantidade, isso aqui é valor, tá? O que mais? O que é? Possibilita repensar a lógica da remuneração, pois paga por resultado, ao invés de volume e complexidade, ó, quantidade, tá? O que não é? Um modelo que serve para tudo? Não. Que eu comentei com vocês, o fee for service não vai acabar. Tem coisa que não vai se adaptar àquele contexto. Então, os sistemas, né? Tem coisa que não vai se adaptar. E por isso que é uma coisa muito local. Digamos, a Sul-América, todos conhecemos, é um plano de saúde nacional, né? Ela não pode simplesmente baixar geral ali um pacote de alguma coisa e dizer que vai pagar aquilo ali a partir daquele momento. O que se preconiza é que ela monte um boneco, a gente brinca que é um boneco, uma base, e leve aquilo ali para suas regionais, para que a partir daquela base, as regionais, eu não sei como é que vocês chamam em cada estado, tá? Filiais, regionais, ou as unidades de atendimento estaduais, tá? E aí você dá aquela base técnica, olha, para essa cirurgia, o feijão com arroz é esse aqui, ó. E assim, se a pessoa não tiver intercorrência, é isso, ela vai dar o boneco, a base, e aí os estados vão negociar localmente com seus prestadores de acordo com o perfil de cada prestador, tá? Então, aqui, ó, olha só, aqui tem alguns modelos que nós temos no Brasil e no mundo. Pagamento, e aí, quanto mais para cá for, ó, quanto mais para cá, o pagador assume mais riscos. Quanto mais para cá, o prestador assume mais riscos.
Por isso que assim, o pacote fica no meio disso tudo. O pacote, gente, a gente pode dizer, ele não é um modelo de remuneração. Ele é uma ferramenta de pagamento, ele é uma metodologia que facilita, que agiliza os processos de pagamento e faturamento entre operadoras e hospitais. O pacote, ele não lida com valor em saúde. O pacote, você vai simplesmente identificar tudo que se usa numa internação para aquele tipo de procedimento e você vai consensar aquilo ali com o prestador. Agora, o pagamento por valor, tá? Pagamento por valor, você está colocando, a gente chama de risk sharing. Você está dividindo os riscos, tá? Eu dei o exemplo da captação, tá? O pagamento por performance, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você for no SUS britânico, se você for para Londres e falar com um médico lá ele não ganha por consulta. Lá ele vai cuidar, você lembra do médico de família? Que ele cuida de uma determinada parte da população, da operadora. Lá ele vai cuidar de uma parte da população. E aí, naquele mês, quanto mais a hemoglobina glicada dos pacientes diabéticos que ele cuida baixar, ele recebe por isso. Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa para esses diabéticos se cuidarem. Quanto menos tabagistas tiver naquele grupinho que ele cuida, mais ele recebe. Quanto menos exames os seus hipertensivos tiver, ele vai cuidar daquele pedacinho da população. Ele não é um especialista, ele vai cuidar, é o que a gente chama aqui de médico de família. E aí, quanto mais aqueles pacientes, quanto menos eles gastarem, maior vai ser a performance desse médico e ele vai receber mais por isso. Né? Aqui tem pontos fracos, pontos altos de cada um, capitation, orçamento global. Né? Então, aqui a gente tem várias metodologias, né? O que são esses modelos de pagamento, remuneração por valor? São esses tipos de metodologia, você vai combinar isso. Você já não ouviu falar de quando vai contratar um médico para o plantão do pronto-socorro? Você pode contratar o médico pagando o valor do plantão ou pagando o valor da consulta. Então, são métodos, meios, são formas de você remunerar a assistência à saúde, tá? E esses sistemas, nesse caso aqui, você não envolve só médico. Eu dei o exemplo do médico, mas, tá? O exemplo do SUS britânico. Aqui você vai envolver o prestador. E aí, quanto mais... Aqui no Capitation, você já entendeu. Aqui na performance, quanto melhor essas pessoas saírem do seu hospital, quanto maior a resolutividade das equipes, eu vou ter um saving, a operadora vai ter um saving. Tipo, ela tem uma previsibilidade de gasto com aquela pessoa. Na rede em geral. Se ela for atendida naquele prestador, ela vai sair antes, vai ficar menos tempo internada, vai sair bem, e vai existir aí um saving para a operadora, que ela estaria gastando com um prestador, se ela direcionar para aquele prestador que tem uma equipe de alta resolutividade, uma equipe de alto desempenho, ela vai estar tendo um custo evitado. E aí se faz essa conta e esse saving se divide. Olha, eu fico com uma parte, você fica com outra. Então, esses são os modelos que nós temos, então, alguns com a fonte pagadora assumindo mais riscos, outras o prestador assumindo mais riscos. Mas por isso que existe a necessidade primordial, básica, uma premissa básica de conhecimento dos custos assistenciais, tanto da operadora quanto do hospital.
Porque se não se conhecer, se não tiver ali um escritório de valor, se não tiver um núcleo de informações que te dê informações em tempo real, de forma fidedigna, não vale a pena ainda, tá? Por isso que, atrelado ao discurso do valor em saúde hoje no Brasil, nós está vindo a cavalo junto, tá? Cavalo hoje a gente já nem usa mais isso, esse termo, né? Mas está vindo ali na velocidade da luz a questão da tecnologia, né? Da questão da tecnologia e a gestão de dados. Porque você não vai conseguir partir para um pagamento nesse formato se você não tiver bem calçado com dados do teu histórico, do teu movimento daqui para trás. Como que foi teu movimento até aqui? É besteira partir para um modelo de remuneração sem ter gestão de dados. Ah, mas eu não vou ter BI. Tá, não tem a BI, mas você precisa ter um sistema operacional que te gere relatórios. Você precisa desenvolver um dash. Ah, não tem o dashboard. Dashboard é quando você tem aquele painel que ele vai, conforme você vai, digamos, operadora, né? Conforme vai fazendo autorização ou pagamento, vai mudando o gráfico ali em tempo real no monitor, lá na cara da equipe. O hospital, conforme vai fechando as contas e vai entrando e saindo o paciente, taxa de ocupação, fica aquele painel ali em tempo real, mostrando quantas internações, custo médio da internação, especialidade, sabe? Enquanto o operador e o hospital não tiver gestão de dados, não adianta partir para um pagamento de uma remuneração por valor. Ah, mas e o pacote? O pacote não chega a ser nessa complexidade. O pacote dá para a gente encarar. Por isso que a Conexão pediu para a gente falar um pouquinho de pacote. Ó, aqui, ó. Nível de responsabilização do prestador. Quanto maior a categoria, mais o nível de responsabilidade do prestador e também o nível de risco financeiro. Isso aqui é o fee for service tradicional. Nada relacionado à qualidade. Pagamento por resultado, né? A lógica é do fee for service, mas pelo menos uma parte do pagamento é associado a métricas da qualidade. Ele não chega a ser totalmente valor, é um pouco híbrido. Tem como eu negociar uma parte pacote, parte algum outro modelo de remuneração? Tem, tá? Categoria 3, modelos alternativos de pagamento, mas ainda construídos sobre a base do fee for service. Se estabelece metas de custo. Ah, então, olha, eu vou te pagar 800 mil por mês, independente do tanto de beneficiários que você me atender. Aí você lembra já de um bando, do capitation aqui, ó. O capitation até vem para cá, ó, tá? Aí estimula os prestadores a serem mais eficientes e efetivos com métricas de cuidados adequados. Aí aqui o prestador precisa conhecer bem os seus custos assistenciais. Categoria 4, modelo de pagamento prospectivo, baseado em populações, que é o capitation que eu comentei. Olha, eu tenho 50 mil beneficiários e eu vou direcionar, vou colocar como porta de entrada o teu hospital. Aí você fala em diárias globais, você fala em captação, te pago per capita, o prestador, puxa, eu não vou ter que ralar ali com a auditoria para receber 800 mil todo mês. Eu vou receber os 800 mil e vou fazendo as prestações de conta mês a mês, se eu ultrapassar. Se não ultrapassar, a operadora vai cobrar também. Então, esse encontro de contas, ele é um pouco mais trabalhosinho, mas se o hospital conhecer bem o seu perfil, consegue ganhar, os dois lados ganham. Principalmente o hospital no capitation, porque ele vai ter aquela previsibilidade de receber. Ele não vai ficar naquela... porque vai ter o fechamento, porque as operadoras de hospitais trabalham muito com datas de corte, de fechamento. Se não mandou a conta, não fatura. Então, fica aquela doideira no faturamento do hospital. No capitation, não. Ó, eu já vou receber os 800 mil e vou ter que prestar conta do que eu usei, do que eu... Claro, cada tipo de diagnóstico vai ter uma métrica, um valor já previsto. Eu vou só ter que prestar conta
Olha, esse mês eu atendi mais. Então, esse mês, para eu atender 10 mil pessoas nesse mês, eu gastei 900 mil. Então, olha, eu vou precisar cobrar isso de você. E aí ele vai cobrar essa diferença. Muito bem, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala em sustentabilidade do sistema de saúde, a gente tem que pensar qual a perspectiva das empresas ou das pessoas. Nós já entendemos o conceito de valor em saúde lá atrás. Desfecho importante para mim. O que importa para mim, tá? E para a operadora, com o menor custo possível. Nós já vimos ali o que a remuneração em valor não é. Ela não é só mais por menos. O mais eu estou pensando em quantidade, eu estou pensando em volume. Mas o mais dentro do valor em saúde está falando de mais entrega de qualidade, de desfecho, de atendimento bom para a pessoa. Então, essa continha que eu mostrei lá atrás, que traduzi aqui, ó, tá? Resultados em saúde que importam para o paciente e custos para entregar esse resultado. Então, assim, ó, hoje no Brasil, o emoji triste aqui, ó, as pessoas ainda não estão no centro do sistema de saúde. Como fee for service, o modelo mais utilizado é produção, não se pensa em qualidade ainda. E os projetos que só existem aqui, o doutor Nelson Tai, o antigo ministro da Saúde, projeto, ele que falou, né, que fala essas coisas, que projetos que só existem no papel são inúteis. Pode ser que eu esteja falando para quem é de operador e quem é de hospital, e está indo, eu não sei o que te faz ir para o trabalho todo dia, que te motiva a ir para lá. Não sei, sabe? Cada um tem seus motivos de levantar de manhã, né? E a parte do trabalho faz muito sentido para a gente. E assim, e ali a gente não está lidando com contas, a gente está lidando. Ah, eu vou pegar uma conta para auditar. Não, ali é uma pai de alguém, mãe de alguém. E aí, hoje, eu vejo os auditores, os faturistas, os profissionais em geral, eu vejo eles assim, sendo engolidos pelo operacional. Pilhas físicas, ou nos prontuários eletrônicos, pilhas imensas dentro de sistemas operacionais para serem auditadas. A coisa ainda está muito na produção. O pacote é uma luz no fim do túnel para a gente, quem sabe, chegar um dia no valor em saúde, tá? Então, acontece, achei bem oportuno do Emerson, que é o diretor, proprietário da Conexão, trazer esse curso, sabe? Porque é uma questão é uma necessidade de inversão de valores hoje para o sistema de saúde brasileiro, tá? Foco na saúde do paciente. Ah, mas o pacote eu vou determinar tudo que vai na cirurgia. Beleza, tá bom, é o começo. E aí, na hora, uma das premissas básicas para você formatar pacote é você lidar com protocolos de medicina baseada em evidência e ATS. Então, querendo ou não, já se começa a falar um pouquinho de padrão, de qualidade. Olha, para fazer essa cirurgia, aqui no meu hospital, eu faço desse jeito aqui, ó. Para eu ter esse resultado, eu faço desse jeito. Só que hoje, a negociação do pacote é basicamente você colocar o nome do procedimento e tudo que você utiliza de material, medicamento, exame, coisa lá, tudo ali numa planilha. E aí você chega no valor e negocia entre as partes e já fica combinado. Foi aquela cirurgia, não precisa nem auditar, já vai ser pago aquele valor. Aí o que não se faz, aí todo mundo acha que acaba aí. A negociação do pacote acaba ali. Só que eu vou trazer para vocês, lá no finalmente da apresentação, que a negociação do pacote ela precisa ter monitoramento. Ela precisa ter, você precisa ter indicadores específicos. E é aí que você começa a enxergar valor. Como você daí tem mais tempo, você não gasta tanto ali neurônio, em contar bola de algodão, agulha, seringa, você já meio que já pensou aquilo ali. Você vai monitorar os pacientes que foram usuários daquele pacote.
O que eles tiveram de intercorrência? Se eles precisaram voltar para reoperar. Aí você começa, quando você organiza isso, você tem mais tempo para pensar em valor. As pessoas hoje, profissionais das áreas de auditoria, de faturamento dos hospitais e auditoria das operadoras, ainda estão sendo engolidas pelo operacional. Eu chego a receber depoimentos, assim, Débora, é desumano de tanto serviço que eu tenho. E aí, claro, a gente não vai conseguir mudar esse cenário nunca, tá? Porque você vai ter serviço demais e você não vai ter tempo de pensar em valor, de pensar em segurança e efetividade do paciente. Cenários que ainda persistem, olha só. A diversidade técnica, gente, sempre vai existir. Não adianta a gente querer. No pacote, a gente até diminui um pouco a diversidade técnica, porque você já estabelece ali um protocolo, um padrão. Mas na conta aberta, a diversidade técnica sempre vai existir. Digamos que o hospital recebe no corpo clínico, eu estou falando para você aqui de Curitiba, né? E nós temos aí alunos de vários locais do Brasil. Digamos que o seu hospital é aqui em Curitiba, e você recebe um médico do Rio de Janeiro para operar aqui, que ele estudou no Rio de Janeiro, fez residência no Rio de Janeiro, trabalhou no Rio de Janeiro, ele tem o jeito dele operar que está dando certo e ele não vai mudar. E ele chega no teu hospital e ele fala, eu quero operar assim. E, às vezes, aquela diversidade técnica, aquela diferença técnica dele impacta no custo assistencial do hospital. Ou você vai aceitar que ele opere daquele jeito para não perdê-lo, ou você vai chamar o diretor clínico, né? Do corpo clínico, vai chamar e vai mostrar. Olha, até agora, uma artroscopia de joelho fazia uma meniscectomia com esse valor aqui no hospital. E aí, quando você chegou, você está pedindo mais materiais, mais coisas, seu valor fica X mais 10. O que a gente pode fazer para ficar dentro do custo assistencial do hospital? Então, isso pode acontecer. Então, essa diversidade técnica sempre vai existir. Agora, a ausência de padronização, processos desestruturados, isso tudo pode melhorar. Isso aqui é fluxo, isso aqui é processo, isso aqui é equipe, isso aqui é coisa que está dentro do nosso alcance, como equipe multidisciplinar na área da saúde. E, às vezes, a gente vê os profissionais assim, sem rumo, né? Não sei nem por onde começar, tá? Então, aqui, ó, dependendo do tipo de situação, o profissional da auditoria, o profissional do faturamento, ele vai se sentir numa balança. Até que ponto, até onde eu posso ir, até onde eu posso, sabe? A gente fica nesse constante desequilíbrio. E quando eu falo que o profissional ele é engolido pelo operacional, isso aqui, ó, qual dos dois você vai querer ser? Aquele profissional que atravessa uma onda desse tamanho ou que está sendo engolido todos os dias? E aí não faz sentido mesmo ir para o trabalho. Aí não faz sentido ir para o trabalho. Aí você vira robô, você entra numa zona de conforto e liga o botão do F, né? E você não tem mais gosto de trabalhar. Ah, não, eu venho porque eu sou obrigada, porque eu preciso do meu salário no final do mês. Gente, isso não é vida, né? Isso não é vida, isso é sobrevida, isso é sobreviver.